Aquele sorriso com os olhos, né? Aleluia. Vamos ver se entra alguém aqui à tarde. Que 17 horas. Olha a Grace aí. Grace. Bate Alcântara. Boa tarde, boa tarde. Bispo Pablo Romano, homem de Deus, uma pegada. Fico observando seu padrão de comportamento, condução da obra que Deus tem colocado na tua mão, bispo. E eu me reconheço nas suas atitudes. Aquela pegada, aquela coisa assim de quem está iniciando uma obra, né? Fantástico. Como é que vocês estão, meus queridos? Karina, seja bem-vinda. Boa tarde, boa tarde. Entrando aqui para conversar um pouquinho com vocês, dividir um pouquinho do que está no meu coração. Hoje eu acordei diferente, né? Ontem eu estive em Macau. Uma chamada de vídeo longa, né? Com um empresário, a gente conversou, sentou, rimos, falamos sobre coisas sérias. Sobre realidade, perspectiva, né? O que eu quero dividir com vocês aqui? Obrigatoriamente, cada um de nós, ou todos nós, tivemos que nos posicionar para ressignificar as nossas vidas, seja ela no sentido espiritual, ministerial, familiar, psicológico, emocional ou acadêmico, né? Tem um número expressivo de pessoas que continuam estudando, mas online. Um número expressivo de pessoas que permanecem trabalhando, prestando serviço, mas home office. Existe um número de pastores que foi obrigado a aprender a falar para uma câmera de celular, ou se tem uma estrutura de mídia de melhor qualidade, para uma câmera linkada em um computador. Todos nós, quer ricos, quer pobres, quer pretos, brancos, pardos, enfim, tivemos que aprender a ressignificar dentro de um contexto específico, né? As nossas crianças, eu tenho duas, tiveram que aprender a estudar em casa. Isso é uma coisa que as crianças do século atual não estavam mais fazendo, era estudar em casa, né? Chegavam da escola, já corriam para os seus videogames, para os seus celulares, iam jogar Free Fire, FIFA, Minecraft, seja lá quais forem os jogos que eles jogavam, e iam para os seus afazeres, focavam só naquelas atividades das quais não tinham como escapar, que eram as atividades para entregar. Mas essa coisa de sentar e reler aquilo que foi visto em sala de aula, para poder ter a matéria na ponta da língua, com a finalidade de conquistar, e enfim, bons lugares nas universidades ou cursos e tudo mais, é para muito poucos. A grande maioria não. E aí tiveram que aprender a estudar em casa, a assistir pelas telas de computador aquilo que eles estavam acostumados a assistir ao vivo. Algumas pessoas que foram colocadas no home office para trabalhar em casa desejam permanecer em home office. Já aquele que cultua diante de uma TV, numa live que consegue assistir no YouTube ou no Facebook, não via a hora de correr para a igreja e assistir o culto e poder adorar, cantar com as crianças, os adolescentes, ou na mocidade, ou no círculo de oração, levar uma palavra. Meu amigo, irmão, pastor Tiago, aqueles que são pregadores e pastores estavam desesperados para retornar ao altar, segurar no microfone, liberar uma palavra diante de um povo que reage, porque as reações dos comentários às nossas lives, como vocês estão comentando agora, ali, de forma alguma chegam próximo daquele glória a Deus, daquele aleluia, daquele levantar de mão, daquele pulo que você dá da cadeira, daquele é Deus, eita Deus, que você fala
Quando você está no culto e é tocado por uma mensagem na boca do pastor, do pregador e assim por diante. Quando a vida nos obriga a ressignificar, é conosco, não é com o outro. O outro pode até contribuir de alguma forma, mas o sucesso da ressignificação depende muito mais exclusivamente de mim e de você. É como uma questão de trabalho. O teu pai, antes de você sair para o seu primeiro trabalho, ou para o seu primeiro dia de trabalho, a tua mãe, ela te dá um conselho, te fala alguma coisa, mas não consegue te acompanhar da porta da empresa para dentro. Pode até te acompanhar até a porta da empresa, mas da porta da empresa para dentro é uma questão sua. Você precisa se descobrir, você precisa alcançar seus potenciais, você precisa focar em seus próprios objetivos. É uma coisa sua, é com você. Agora, depois de fazer essa introdução aqui, eu vou salvar essa live. Eu quero deixar para você aqui um pensamento. A minha Bíblia diz, e a sua vai confirmar, que o jovem Ezequiel é levado cativo para a Babilônia. Diferentemente de Daniel e os seus amigos que são levados ao palácio, reconhecidos como nobres e sábios, para servir diretamente ao rei Nabucodonosor, ele é colocado na periferia, no meio daqueles escravos que foram colocados para os lados de fora dos muros. Ezequiel é de uma família sacerdotal e vinha se empenhando para se tornar um sacerdote ainda melhor que seu avô, ainda melhor que seu pai, para conquistar o seu lugar, o seu patamar na sociedade sacerdotal em que ele vivia, dentro do seu contexto pessoal, familiar, enfim. Se fosse nos dias de hoje, digamos que ele estava fazendo direito, quem sabe no 4º ano, faltando pouco para conseguir levantar o canudo e ser reconhecido como um homem formado em direito, tendo pela frente apenas a prova da OAB. Mas Ezequiel foi saqueado, arrancado de Jerusalém, levado para a Babilônia. E quando ele chegou na Babilônia, não foi o rei Nabucodonosor que deu ordem aos seus eunucos para dar instruções a Ezequiel, como fez com Daniel. Não, ele recebeu uma mensagem, recebeu uma palavra do próprio Deus. E essa mensagem, essa palavra que ele recebe do próprio Deus, faz com que ele ressignifique. Porque ao invés de se doar ao sacerdócio, como ele entendia que seria toda a sua vida e toda a sua jornada, agora a ordem de Deus para ele é que ele seja profeta. E é necessário entender que profetizar é diferente de pregar. Profetizar tem outra realidade, outra mensagem, outro teor, outro objetivo. O profetizar, ele é uma mensagem curta, imediata, latente, com uma identidade que pouquíssimo tem da personalidade do profeta. A mensagem é de Deus, faz do profeta apenas um canal, um mensageiro, e chega diretamente ao alvo, que é a pessoa para o qual se está profetizando. Um pregador não, o pregador tem uma mensagem que carrega muito de sua personalidade. Ele debruçou sobre a Bíblia, ele meditou sobre o texto, ele escreveu a respeito do seu entendimento, ele procurou outros teólogos e pregadores que tenham uma ideia, uma noção, uma fala a respeito daquele texto para corroborar com a sua própria fala, chegou num denominador comum e vai trazer, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, sim, mas carregado da sua personalidade. Quando um homem comum, Ezequiel, que é forjado para pregar, recebe a autorização, ou melhor, a autorização, mas sobretudo a ordem
da parte de Deus para profetizar sobre Israel, isso obriga este homem a ressignificar, obriga ele a rever seus conceitos, rever seus parâmetros, como fazer aquilo pelo qual ele não havia se preparado para fazer durante toda a sua história, durante toda a sua formação. Ele se preparou para ser sacerdote, para pregar, para conduzir, instruir, direcionar, não para trazer mensagens curtas e diretas para pessoas que precisam de alerta da parte de Deus. E isso faz com que ele esteja numa posição em que ele não se reconhece. Quem sabe na tarde desse dia você está assim, numa posição na tua vida, a tua vida deu uma guinada, a tua vida tomou uma proporção, a tua vida chegou numa circunstância em que você não se reconhece. Quem sabe você não se reconhece como homem, como mulher, não na qualidade, na conotação sexual, mas na conotação pessoal, de você não conseguir reconhecer o homem que você se tornou, a mulher que você se tornou, diante das adversidades, das dificuldades que estão sendo propostas a você. E aí você fica abalada ou abalado, porque você precisa tomar postura sobre coisas que você não conhece, sobre coisas pelas quais você não se preparou, coisas pelas quais você não estudou. É como quando você começa um trabalho novo que você está fazendo, não porque é aquilo que você quer fazer, mas porque é aquilo que você precisa fazer. Você está fazendo porque você tem que fazer, e não tem ali como não ser feito, porque você precisa do recurso que vem daquele trabalho. Então você se presta a executar um trabalho pelo qual você não sonhou. Adriana, minha linda, que salto morto de saudade de você, da Kátia. E aí você vai e encara, você vai e faz, porque precisa ser feito. Eu estou falando a pessoas aqui que fazem o que precisa ser feito, que fazem o que tem que ser feito, não porque é gostoso, não porque você se preparou para isso, mas porque alguém precisa fazer. E nesse momento da história, esse alguém é você. Você está olhando aí atrás de mim, só vê árvore, né? Olha aqui onde eu tô, ó. Chama Parque do Ingá, em Maringá. Quando você vier a Maringá, que você venha, porque isso aqui é lindo, passa por aqui. Eu tô pertinho de casa aqui. Então veja bem, existem coisas que a gente tem que enfrentar. Existem episódios da nossa vida que nós temos que viver. Existem coisas que parecem, dão a ilusão de que vão nos destruir, mas na realidade vão nos reconstruir. Estão desconstruindo coisas que nós acreditávamos ser para sempre e dando lugar a coisas novas que nos intimidam, que nos amedrontam, que nos deixam inseguros porque nós não conhecemos. E é natural estar inseguro diante daquilo que você não conhece. Pensa no moço, na moça, que vai se encontrar pela primeira vez com a moça, o rapaz, que ele não conhece, que ela não conhece. Então são muitas coisas em jogo. A personalidade, os objetivos, o senso de humor, tudo isso conta, literalmente, para decidir se essa pessoa, se haverá ou não um segundo encontro diante dessas circunstâncias. Então você precisa entender que você está numa fase da tua vida que aponta para as demais fases da tua história. Eu vou repetir. O que você está vivendo hoje não é sobre o seu passado. O que você está vivendo hoje é sobre o seu futuro. É sobre aquilo que vai vir, sobre as coisas que estão para chegar. É isso que você precisa compreender. Que o que você está vivendo hoje é sobre coisas que você ainda precisa viver. O céu está usando a minha boca nesta tarde para dizer para você, homem, para você, mulher, que você precisa entender que há um Deus que peleja por você e te orienta. Eu preciso lembrar você que foi com a permissão de Deus que Nabucodonosor conseguiu levar Ezequiel para a Babilônia. Também foi com a permissão de Deus que a boca de Ezequiel se abriu não para pregar, mas para profetizar. Então Deus tem uns nãos para mim.
E Deus tem uns nãos para você. Não sobre aquilo que parecia natural, não para aquilo que parecia que ia acontecer de qualquer forma, e sim para o inesperado, sim para o novo, sim para coisas que vão te colocar. Deixa eu dividir isso aqui com vocês que é bonito. Olha que lindo. Sim para as coisas que vão... Maringá é linda essa cidade. Sim para as coisas que estão por vir. Então aquieta o teu coração, mulher. Aquieta o teu coração, homem. Deus não está jogando você no meio de uma circunstância em que você não tenha condições de vivenciar, em que você não tenha condições de dar conta. Não. Deus está permitindo que você viva coisas que você não tem a compreensão de que você consegue sim dar conta, mas que você vai ver com os seus olhos, vai sentir na sua pele e vai entender e viver que o Senhor é quem tem essas coisas para você. Eu posso dizer quanto Valério, nem quanto pastor, posso dizer quanto Valério, e se eu fechar os meus olhos e pensar uma questão de meses atrás, desculpa, entrou uma ligação aqui, desculpa, espero que tenha voltado aí, de 7, 8 meses atrás, eu não imaginava estar vivendo coisas que eu estou vivendo hoje. Mas tem um lado tão bom em tudo isso, mais de um. Existem lados e coisas tão boas em tudo isso. Tudo isso me traz, exige muito de mim, exige com que eu me posicione diante de circunstância, exige com que eu enxergue pessoas e suas verdadeiras faces que eu insistia em ignorar, pessoas que conviviam literalmente comigo, e eu, com essa minha mania de ter fé em todo mundo e querer ignorar o lado ruim para desfrutar do lado bom de certas pessoas, ficava insistindo em certas coisas, e Deus me obrigou a enxergar a face de pessoas que eu me negava a enxergar. E ao enxergar a face dessas pessoas, se torna mais fácil ficar distante, se torna mais fácil riscar, porque já não faz parte do futuro, faz parte do passado. Existem pessoas, aprenda na noite deste dia, que existem pessoas que jamais deixarão de ser importantes. Existem pessoas que sempre serão importantes, embora elas não vivam, não estejam hoje na tua história, não estejam hoje na tua vida, elas permanecerão importantes. Mas importantes porque fizeram parte da sua história, porque cooperaram de alguma forma, positiva, negativamente, para o seu crescimento, o seu desenvolvimento, para os seus objetivos ou para os objetivos de Deus para a sua vida. Mas não são relevantes para o teu hoje, não são relevantes para o teu agora. E você não vive o ontem, você vive o agora. E após o teu agora, só tem o teu amanhã. Então deixemos o passado no passado e sigamos livres para o futuro que o Senhor preparou para nós. Eu vou repetir isso aqui, e se Deus falou com você nisso aqui, você coloca lá e me marca. Hashtag deixemos o passado no passado e sigamos livres para o presente. Que Deus possa abençoar a tua vida, que o Senhor possa, aleluia, externar, tornar claro os propósitos dele para a tua história, e que você possa viver milagre da parte de Deus na tua vida, porque o Senhor é contigo. Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será contigo amanhã. Não tenha medo, não tenha medo, maior é o que está contigo. Eu pregava na semana que passou aí em São Paulo. Eu estive em São Paulo de terça a sábado na semana passada, agora só mês que vem. E aí eu pregava e eu dizia assim: primeiro, Ezequias escondeu as fontes de água. Depois, ele tapou as brechas do muro. Depois, ele ergueu um muro em volta dos muros. E por fim,
depois de todo esse trabalho natural e braçal, ele olha para o povo que está debaixo da sua realeza, do seu governo, e diz para eles: não são as estratégias de guerra que nos protegerão. Não tema a multidão de homens que vêm contra nós. Entendam que não são as estratégias de guerra, não são os muros nem as muralhas que nos protegerão. Nós venceremos, porque maior é o que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. Eu deixo essa mensagem para o teu coração nesta tarde, 18h03, que você possa guardar. E eu quero terminar essa live repetindo essa frase. Se você quiser, me marca lá, escreve lá, hashtag deixemos o passado do passado e sigamos livres para o futuro. E me marca. Que Deus abençoe a tua vida. Eu vou salvar essa live aqui no IGTV. E se você quiser, compartilha para alguém que você achar que esse conteúdo é útil. Pode fazer alguma coisa, pode auxiliar na vida da pessoa, no chamado, no ministério, no casamento. Não sei em que área da vida, em nome de Jesus. Vai escurecendo aqui em Maringá, 18h04. Eu vou seguindo aqui a minha caminhada de 7 km diário. Não sei se hoje eu vou dar conta de 7 km aqui. Vou dar uma agilizada nessa caminhada aqui, porque com live fica difícil. E vamos embora. Fica com Deus. Deus te dê saúde, Deus te dê graça, Deus te dê paz. Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o passado no passado. Segue livre para o futuro.